Estamos na lição número 3 desta série sobre 1 e 2 Coríntios. O título é Unidade em Cristo. Você sabe, uma das coisas que realmente pode destruir uma igreja, uma escola, uma instituição é quando há desunião. Lembro-me de alguns anos atrás, quando eu estava conduzindo uma semana de oração em uma determinada escola adventista, e nessa escola havia 2 professores que estavam em conflito. A divisão era muito comum entre eles. Se você fosse a uma reunião de comissão e um daqueles 2 jovens fizesse uma sugestão, o outro se opunha, mesmo que ele concordasse com a ideia, ele se opunha, e você podia sentir a tensão no ar quando eles estavam juntos. Durante toda a semana falei sobre Jesus, exaltamos Cristo, mostramos como Cristo nos reconcilia. Ele uniu judeus e gentios, ele une as pessoas ainda hoje. E enquanto fazíamos isso, eu podia ver o Espírito de Deus agindo sobre esses jovens. Terminamos a semana com um culto de comunhão. E eu nunca vou me esquecer disso. Um dos jovens foi até o outro e disse: "Me desculpe muito. Eu tenho sentido ciúmes de você. Tenho estado cheio de inveja." E ele disse: "Posso lavar os seus pés?" Porque nós tínhamos o lava-pés antes da comunhão. E ele se ajoelhou para lavar os pés do outro homem. E o outro homem disse: "Sabe, eu tenho sido amargo e irritado com você." Eles se abraçaram e que diferença isso fez naquela escola? O Cristo exaltado cura as divisões. Então vamos orar enquanto começamos esta lição sobre a unidade em Cristo e pedir ao Senhor que nos ajude a limpar nossos corações de qualquer sentimento de ciúme, inveja, divisão ou conflito com qualquer outra pessoa. Pai do céu, ao estudarmos esta lição importante, oro para que nos ajudes a quebrar qualquer preconceito, qualquer inveja, qualquer contenda, qualquer conflito com qualquer outra pessoa. Senhor, ajuda-nos a estar em unidade com nossos irmãos e irmãs, eu te peço. E te agradecemos porque estarás conosco enquanto estudamos. Em nome de Jesus, amém. O autor começa com uma ilustração fascinante. Ele fala sobre como algumas criaturas vivem em bandos ou grupos. Você pode ter lobos que vivem em uma alcateia. 5, 6 lobos viajam juntos. Os golfinhos nadam juntos. Você tem formigas, sabe? Você tem formigas, depois exércitos de formigas. Essas são criaturas que permanecem juntas. Os chimpanzés são particularmente conhecidos por terem um grupo muito unido ao qual permanecem fiéis. Às vezes você encontra 15. Você sabia, porém, que alguns grupos de chimpanzés chegam a ter até 150 companheiros chimpanzés? Mas mesmo assim, esses grupos muitas vezes desenvolvem líderes entre os chimpanzés, e você encontra 15 ou 20 aqui, 15 ou 20 ali, e todos estão discutindo entre si. Bem, talvez os chimpanzés não sejam os únicos que têm problemas com conflitos e se envolver em torno de um líder e usar isso como um veículo de divisão. O apóstolo Paulo vai direto ao principal problema da igreja em Corinto. Você encontra isso em 1 Coríntios capítulo 1, e vamos começar com o versículo 12. 1 Coríntios capítulo 1, e vamos voltar e retomar o versículo 10, porque o versículo 10 vai nos dar o contexto para isso. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Agora rogo-vos, irmãos. Paulo diz: rogo-vos, suplico-vos, exorto-vos pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que todos faleis a mesma coisa e que não haja divisões entre vós, mas que estejais perfeitamente unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Sobre o que Paulo está falando quando diz que todos falem a mesma coisa, que vocês falem de Cristo, do seu amor, da sua graça, da sua bondade, que vocês falem da cruz e de como ela os reconcilia, que vocês falem sobre a mensagem das Escrituras e compartilhem isso. Quando ele fala sobre falar a mesma coisa, ele não está falando de uma uniformidade artificial, mas está falando sobre unir-se em torno da cruz do Calvário. Veremos isso um pouco mais adiante em 1 Coríntios capítulo 1. Ele está falando sobre unidade na cruz, unidade em Cristo. Ele diz que vocês falem a mesma coisa e que não haja divisões entre vocês, mas que estejam perfeitamente unidos em uma mesma mente e em um mesmo parecer, a mesma mente. Veja, o que é que unifica a igreja? É o nosso compromisso comum com Cristo. É o nosso compromisso comum com a missão de Cristo. É o nosso compromisso comum com a organização da igreja, pois cremos que Deus levantou uma igreja centrada em Cristo, que é baseada nas Escrituras e que tem uma missão de ir ao mundo
Se você acredita nessas coisas, sempre haverá pequenas diferenças. Pode haver diferenças de opinião, mas as questões maiores do compromisso com Cristo unem vocês, como está escrito Paulo diz, pois me foi declarado a respeito de vocês, por irmãos, pelos da casa de Cloé, que há contendas entre vocês. Veja, Paulo está em Éfeso. A casa de Cloé vem de Corinto para Éfeso, conta a Paulo sobre os problemas, e assim Paulo tem o direito de lidar com eles. Agora eu digo isto, cada um de vocês diz, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, isto é, Pedro, ou eu sou de Cristo. Então, há diferentes facções na igreja. Existe a facção paulina, que acredita na teologia de Paulo. Existe a facção de Apolo, que aceita o que Apolo disse. Há a facção de Pedro. Alguns dizem que são da facção de Cristo. Então, você vê essas diferentes facções seguindo diferentes líderes. Eu me pergunto se hoje também temos um pouco disso na igreja. Eu acredito no que fulano disse, ou eu acredito no que essa outra pessoa falou. E eu poderia citar esses líderes, mas provavelmente não seria o melhor a se fazer. E então Paulo diz, Cristo está dividido, foi Paulo crucificado por vocês, vocês foram batizados em nome de Paulo? E ele continua. Ele diz, olhem, a centralidade da fé cristã é Jesus Cristo. A centralidade da fé cristã é a mensagem de Cristo. A centralidade da fé cristã é que nossa unidade está em Cristo, em sua mensagem, em sua missão. Quando você entende isso, você é unido em unidade. Na lição de domingo, Paulo destaca que líderes individuais não podem salvar, mas somente Cristo pode salvar. Paulo emprega palavras fortes, observe na lição de domingo, para retratar a falta de unidade entre os membros da igreja em Corinto. Ele usa a palavra grega schisma, que você sabe, é uma palavra que vem de divisão, e ele usa a palavra eros, ou contenda. Portanto, divisões e contendas mostram diferenças de opinião que resultam em facções. Por sua vez, o substantivo eros, contenda, aparece frequentemente em listas de vícios que não devem ser praticados pelos cristãos. Às vezes pensamos que a crítica ou fofoca que traz divisão e contenda para dentro da igreja não é tão ruim quanto outros pecados. Mas se você olhar para toda a lista de pecados que o Novo Testamento apresenta e problemas, Romanos 1:29, Romanos 13:13, 1 Coríntios 3:3, 2 Coríntios 12:20 e Gálatas 5:20, ao analisarmos detalhadamente e observarmos com atenção esses 5 versículos específicos, é possível notar claramente que a divisão e a contenda estão inseridas exatamente na mesma lista de pecados terríveis que a prática da feitiçaria, a fornicação, o engano, o sentimento de inveja, a divisividade e a discórdia constante. Assim como injustiça e mundanismo, portanto, não existem pecados santificados. Se uma pessoa está causando divisão na igreja e conflito na igreja, mesmo que tente fazer isso em nome de Jesus, e há muitas coisas feitas em nome de Jesus que não são centradas em Cristo, nem abençoadas por Deus de forma alguma. Mas o problema da falta de unidade entre os membros da igreja é tão assustador. E Paulo está tão preocupado com isso que esse é o primeiro assunto que ele aborda na lição de domingo. Se temos tendência a trazer contenda, discórdia, divisão ou fofoca, é importante que pensemos muito seriamente sobre o nosso próprio relacionamento com Jesus. Porque muitas vezes procurar o mal nos outros, e estou citando do livro A Ciência do Bom Viver, cria o mal naqueles que procuram. Se seus olhos estão procurando o mal nos outros, se você não consegue se dar bem com as pessoas, se você está fomentando conflito e divisão na igreja, olhe seriamente para dentro do seu próprio coração, porque está faltando algo aí. Quando estamos centrados em Jesus, a lição de segunda-feira, centrados em Jesus, 1 Coríntios 1, verso 10, agora vos rogo, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que não haja divisões entre vós, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Você sabe, a Bíblia nos chama à unidade em Cristo, para que não haja divisões entre vocês, para que estejam perfeitamente unidos.
na mesma disposição de compromisso com Cristo, na mesma disposição de compromisso com a mensagem bíblica, na mesma disposição de compromisso com nossa missão. O termo grego, traduzido como unidos, vem do verbo kataritizo, que sugere que algo deve ser restaurado à sua condição adequada. Quando panelinhas se formam na igreja, quando há pequenos grupos cheios de divisões na igreja, os relacionamentos dentro da igreja precisam ser restaurados à sua condição adequada. E somente Jesus Cristo pode fazer isso. Cristo pode reunir novamente a igreja e uni-la. Lembro-me de uma experiência que Ellen White teve em Washington, New Hampshire, durante as festas de Natal. Em um determinado ano, a igreja estava dividida, havia discussões, havia argumentação na igreja, havia divisão na igreja, havia pecado na igreja. Na verdade, um dos irmãos ali, o irmão Farnsworth, mascava tabaco. Ele achava que ninguém sabia disso. Ele saía para trabalhar com seu filho na floresta, cortando lenha. Ele cuspia o tabaco que estava mascando na neve, deixando manchas amarronzadas. Depois ele cobria com o pé. Ele achava que seu filho não perceberia. Seu filho sabia, seu filho sentia que seu pai era um hipócrita. Muitos dos adolescentes da igreja nunca tinham se entregado a Cristo. Eles não eram batizados. Eles faziam parte dessa divisão. Outros na igreja eram extremamente críticos. Eles criticavam uns aos outros. Então a igreja de Washington estava realmente naqueles anos uma verdadeira bagunça espiritual. Ellen White veio com seu marido e realizou uma semana de oração. Conversões aconteceram. As pessoas estavam de joelhos orando, chorando. Ela apontou para o irmão Farnsworth e disse: "Você acha que ninguém sabe sobre esse fumo de mascar, mas sabem. Seu filho já viu você?" E como resultado de tudo isso, houve um grande reavivamento ali. A igreja se uniu em unidade. E dezenas desses jovens, acho que foram 17 jovens, foram batizados. Como resultado, muitos deles passaram a trabalhar para Deus. E assim, quando há divisão na igreja, a igreja fica incapacitada em sua missão. O Espírito Santo fica limitado. Mas quando o Espírito Santo é derramado e a igreja entra em unidade, Deus faz algo significativo quando estamos centrados em Jesus. A lição de terça-feira se intitula Sabedoria e Maturidade. Às vezes, esses grupinhos resultam de uma visão elevada demais dos líderes humanos. Os líderes humanos são colocados em um pedestal. E sabe, na minha própria vida eu digo a Deus: Deus, eu quero ser um servo humilde teu. Eu não quero, de forma alguma, jamais ser colocado no pedestal de ninguém. Sabedoria e maturidade. Encontramos isso em 1 Coríntios, capítulo 4, versículos de 1 a 4. Diz assim: que cada um nos considere como servos de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Paulo disse: eu quero ser considerado um servo. Seja você pastor, ancião, diácono, líder de ministérios pessoais, líder de ministérios de saúde, ministério da mulher ou mais tarde, líder da escola sabatina, nós somos servos. Jesus nos chamou para sermos servos. Seja você presidente de uma corporação, médico, professor com doutorado, quem quer que você seja, Deus te chamou para ser um servo. Veja, é essa liderança servidora que o apóstolo Paulo reconhece como capaz de quebrar a ideia de panelinhas na igreja e de pessoas se unindo em torno de um líder e discutindo. Sobre outros que talvez não pensem da mesma forma que o líder ao redor do qual se reúnem pensa, mas um homem, então. Considerem-nos como servos de Cristo, despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Mas para mim é uma coisa muito pequena ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Na verdade, nem mesmo eu julgo a mim mesmo, pois não tenho nada contra mim. No entanto, não é por isso que sou justificado, mas sim por aquele que me julga. Como Paulo diz, olha, fico feliz em ser um servo de Cristo. E nessa condição de servo, deixarei que Deus me julgue. Não vou me abalar com as críticas dos outros. Vou permanecer fiel ao Senhor Jesus Cristo. Cristãos sábios e maduros são pessoas espirituais, não carnais. Eles não são crianças. Eles saturam suas mentes com as coisas de Deus. Eles permitem que Deus seja seu juiz final. Agora, na lição de quarta-feira, especialmente no meio da página, fala sobre o serviço cristão semelhante ao de Cristo para os ministros de Cristo.
mas no meio da página discute Filipenses 2, versículos 5 a 8. E eu quero ir para Filipenses 2 e dar uma olhada nessa passagem, porque é aqui que vemos o serviço de Cristo. E isso serve de modelo para nós de um cristianismo genuíno e autêntico. Vamos começar com Filipenses 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus? Em outras palavras, permita que esse sentimento esteja em você, permita que essa mente esteja em você, o qual existindo na forma de Deus. Agora, a palavra forma ali é uma palavra grega, morfe, que significa a própria essência de Deus. Não considerou o ser igual a Deus algo a que devesse apegar-se. Então Jesus estava na forma de Deus, não achou que ser igual a Deus era algo a ser usurpado, mas esvaziou-se a si mesmo. Você vê onde diz, esvaziou-se a si mesmo, no versículo 7, e a expressão ali, sem reputação, significa que ele se esvaziou. Ele esvaziou-se dos privilégios e prerrogativas como igual a Deus. Ele esvaziou-se de sua divindade. Ele assumiu a forma de servo. E não apenas qualquer servo, mas veio em semelhança de homens. Que tipo de servo ele foi? Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus, que era Deus, isso é realmente a cascata do amor de Deus. É Jesus que estava na forma de Deus, a própria essência de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo a que devesse apegar-se, veio e tornou-se homem. Mas ele não se tornou qualquer homem, ele se tornou um servo. Mas ele não se tornou qualquer servo, ele se tornou um servo humilde. E ele morreu uma morte, e não foi qualquer morte, ele morreu a morte de cruz. Assim, Jesus revela o amor altruísta. O Senhor Jesus Cristo nos revela sua infinita bondade, profunda compaixão, benignidade e perfeita justiça. Jesus revela todo o imenso amor do Pai através do sacrifício na cruz. Ele nos mostra perfeitamente como é a verdadeira essência do Pai. O Pai quer que sejamos salvos. O Pai quer que estejamos em seu reino. O Pai quer que experimentemos a eternidade. No versículo 9, portanto, Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Se vivermos vidas de humilde humildade, buscando ser uma bênção de serviço, sem nos envolvermos com este ou aquele grupo, ou com este ou aquele movimento faccioso, sem nos mantermos acima da confusão da divisão, se fizermos isso, Deus abençoará abundantemente nossas vidas. Existe um estilo de vida que reflete a cruz, e esse é o estilo de vida da disposição de sofrer por amor a Cristo. Você se lembra de 2 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 28, 2 Coríntios capítulo 11. Se você vive uma vida humilde e se você vive a vida da cruz, em alguns momentos você experimentará sofrimento, em alguns momentos enfrentará dificuldades e desafios, mas Cristo nos assegura que estará conosco. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 28. Diz assim, são eles ministros de Cristo? Fala como insensato. Eu ainda mais em trabalhos muito mais abundantes. Ele está falando sobre pessoas que o estão criticando. Em açoites, acima do que se pode contar, em prisões, muito mais frequentemente, em perigos de morte, muitas vezes, dos judeus, 5 vezes recebi 40 açoites menos 1. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Passei um dia e uma noite no abismo. Viajei muito sob perigos de rios, salteadores, compatriotas e gentios, perigos na cidade, no deserto, no mar e entre falsos irmãos. Enfrentei fadigas, vigílias, fome, sede, jejuns, frio e nudez. Isso vai até o versículo 30. Se é preciso que eu me glorie, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito eternamente, sabe que não minto. O apóstolo Paulo coloca da seguinte maneira: quando vim a Cristo, entreguei toda a minha vida a Ele. Eu não vivi para defender minha reputação. Eu não vivo para defender quem eu era. Eu vivo para compartilhar e pregar o Evangelho. E se eu fosse criticado, Paulo diz que assim seja, eu não vou me rebaixar para entrar nessa briga. Eu vou continuar compartilhando Jesus. E então ele continua dizendo que ao compartilhar Jesus haverá desafios. Paulo diz, eu fui espancado, fui naufragado, fui apedrejado. Mas as recompensas de compartilhar Cristo são muito maiores.
Então ele diz, há duas maneiras de viver. Uma, você pode viver defendendo sua própria reputação, você pode viver com o desejo de ser combativo nessa defesa, você pode tentar impor o seu próprio caminho. Essa é uma maneira de viver. Você pode tentar viver por ambição egoísta, essa é uma maneira de viver. Você pode tentar viver para autoengrandecimento, essa é uma maneira de viver. Você pode tentar viver para se promover, essa é uma maneira de viver. Mas Paulo diz que esse modo de vida só traz tristeza, decepção e desânimo no final. Ele diz que há outra maneira de viver. Viva uma vida comprometida com Cristo. Viva uma vida que deseja promover a causa dele. Viva uma vida de bondade e compaixão, altruístas. Viva uma vida de autossacrifício. Viva uma vida de amor. E isso trará para você verdadeira alegria, verdadeiro significado e verdadeira felicidade. Vamos orar. Pai do céu, agradecemos por estas lições da escola sabatina que nos revelam a alegria de Jesus. Ajuda-nos a entender que a divisão certamente não é o caminho, mas que o caminho para viver é o caminho da cruz. Isso pode trazer sofrimento, pode trazer mágoa e decepção, mas no final traz a vida eterna. E sabemos, Senhor, que seja o que for que enfrentemos, Tu estás conosco enquanto passamos por isso. Tu nos amas, cuidas de nós e nunca nos deixarás ou abandonarás. E nós te agradecemos por isso. Em nome de Jesus, amém.